Olá, bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do videocast Uai Turismo. Além do videocast, você pode conferir todo o nosso conteúdo no turismo.uai.com.br e não deixe também de seguir as nossas redes sociais no Instagram, @portal Uai Turismo. Bom, a gente vive em um país de grandes dimensões, continentais praticamente, né? O investimento na malha aérea, na infraestrutura aeroportuária e na facilidade para os passageiros é de extrema importância num país das nossas dimensões, né? E o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que já foi um elefante branco para os mineiros, hoje já é o terceiro aeroporto em número de destinos no Brasil e já está consolidado como um dos principais hubs de conexão do país. Nosso convidado de hoje, ele é formado em administração de empresas, com MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, e ele tem ampla experiência no setor da aviação. São mais de 25 anos atuando aí no mercado. Ele já passou pela divisão Brasil da American Airlines e também pelo aeroporto Rio Galeão. Bem-vindo ao nosso videocast Uai Turismo, Erlich Bastos, diretor de operações do BH Airport. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Erlich, eu tenho acompanhado muito o trabalho do aeroporto. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que, na verdade, não fica na cidade de Belo Horizonte, né? Fica na região metropolitana. E essa distância entre a capital mesmo, né? O centro da cidade, e o aeroporto já foi motivo aí de debates e reclamações dos belo-horizontinos, dos mineiros, dos visitantes. Mas hoje essa distância ela parece que ficou menor, né? A gente sente menos essa distância. Ao que você atribui essa sensação que a gente tem? Porque em quilômetros não mudou nada, né? Houve um investimento grande, né, do governo local, né, há muitos anos, em duplicação dessa rodovia até o aeroporto internacional de Belo Horizonte. E hoje em dia eles continuam também fazendo várias intervenções na cidade, né, para melhorar os acessos, os cruzamentos, né, para possibilitar que as pessoas consigam fazer esse trajeto de forma mais rápida. Existe também a linha verde, né, onde você tem uma linha expressa para os táxis, por exemplo. Então, a distância realmente ela ficou mais curta. Além disso, quando a gente chega no aeroporto, quando a gente chegava antes, chegava lá e não tinha nada para fazer, né? Ou a gente subia para o terraço e ia assistir o aeroporto, os aviões pousando e decolando e não tinha mais nada para fazer. Hoje o aeroporto é uma mini cidade. Você acha que isso também dá a sensação? Porque o tempo de espera acaba ficando mais agradável para o passageiro, né? A gente tem mais de 90 operações comerciais. Só esse ano a gente abriu 20 operações. Temos operações internacionais e locais também, né? Operações você chama os voos mesmo. Não, eu estou falando em termos de comércio mesmo, né? Em Aham. oferta de varejo e oferta de alimentos e bebidas. Recentemente abrimos o McDonald's, temos Pizza Hut, temos Leve Minas, temos uma série de ofertas de alimentação e bebidas, né? Dentro e fora do aeroporto, fora na área de saguão, na área pública também. E temos também serviços, né? Que são serviços, por exemplo, que contribuem bastante com o vetor norte, que é a emissão de passaporte, e temos o posto Uai. A gente emite em torno de 1.500 passaportes por mês. Inclusive, nós somos o único aeroporto do país que emite passaporte emergencial, 24 horas. Né? Qualquer pessoa que puder, se quiser e precisar chegar no aeroporto e tirar um passaporte no posto da Polícia Federal do Brasil inteiro, consegue ir lá e tirar um passaporte e viajar no mesmo dia. E esse serviço, eles foram implantados em parceria com os governos estadual? Como é que foi feito isso daí para viabilizar isso para a população? Foi uma parceria, né, que a gente fez com a Polícia Federal, né? A gente fizemos investimento na obra da infraestrutura do local, né, do posto policial. A mão de obra ela é alocada pela Polícia Federal e no posto Uai a mesma coisa. A gente negociou com o governo e a gente implementou lá um posto que atende toda a população no entorno do aeroporto. Entendi. E aí falando já, né, assim, você já falou do varejo, das lojas, dos serviços. Vocês têm hoje um número de quantas pessoas circulam pelo aeroporto? A gente tem em média em torno de 30 a 35 mil passageiros que circulam no aeroporto todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Além de uma comunidade aeroportuária que a gente tem credenciado em torno de 5 mil pessoas, né? É uma mini cidade, né?
Tem serviços, tem parceria com a Polícia Militar, Polícia Federal, e temos Receita Federal, tem todos os órgãos ali dentro. É realmente uma mini cidade onde a gente tem uma população que utiliza os serviços todos os dias. Você é praticamente um prefeito, então, né? Quase. E quais outros números você acha que é importante a gente falar, assim? Volume de voos com as companhias aéreas, quais números você acha que são mais relevantes hoje para... Porque é um resultado, né? Os números eles mostram para a gente quais são os resultados que o aeroporto hoje tem conseguido trazer, principalmente comparando com outros destinos do Brasil. Nós tivemos em 2019, antes da pandemia, nós tivemos 11 milhões e 300 mil passageiros que embarcaram e utilizaram o aeroporto, né? Evidentemente, a pandemia, né, foi um impacto grande para todo o setor. Esse ano agora, a gente tem previsto 10 milhões e meio de passageiros, então estamos próximo de 95% de recuperação comparado com o período pré-pandemia. E vamos recuperar 100% em 2024, né, chegando aí a 11 milhões e meio de passageiros. A gente tinha, porém, em 2019, 43 destinos, né, e hoje a gente tem 63 destinos, aumentamos em 20 destinos nos últimos 2 anos, aí, logo após a retomada, né. Nós ampliamos muito a nossa malha internacional, né, tínhamos aí em dezembro passado 2 destinos apenas, era Lisboa e Panamá. E hoje a gente está com 7 destinos, né? Acrescentamos aí a Colômbia, com Bogotá, voltamos aí com o voo Fort Lauderdale para os Estados Unidos, temos uma rota inédita para o aeroporto e a única no Brasil hoje que é para Curaçao, temos 2 frequências para Curaçao. Começou com uma e já tem 2, Começou com uma, já passamos para 2. E também temos aí para o mês de setembro Orlando, né, que é um destino muito procurado, e também o Chile começando em outubro, né, com 3 frequências aí direto de BH. E, Erlich, fazer essa captação e viabilizar isso não é uma tarefa fácil, né? Depende do aeroporto, depende das companhias aéreas, depende do poder público muito. Só que a gente, como passageiro, às vezes, a gente acaba confundindo qual que é o papel do aeroporto e qual que é o papel da companhia aérea, porque para a gente está consumindo praticamente que uma coisa só. Né? Você consegue elucidar para a gente um pouquinho, assim, o que é papel quando a gente está saindo de viagem? O que o passageiro ele tem que entender como um papel do aeroporto e o que é da companhia aérea? Todo o processo de check-in, né, e de embarque e desembarque da aeronave é papel da linha aérea. Então, você vai no check-in, despacha a sua mala, é a linha aérea. Você recebe a sua mala na esteira de bagagem na chegada, é a linha aérea. O aeroporto ele vai providenciar, ele provê a infraestrutura do aeroporto, onde os clientes, que são as linhas aéreas, utilizam esse espaço para poder atender os passageiros. Eu acho que essa é uma forma bastante simples de desenhar. É assim que funciona em todos os aeroportos do mundo inteiro, né? E aí realmente existe esse papel onde a gente tem uma interação muito grande com a linha aérea, e não só a linha aérea, a gente também tem tráfego aéreo, por exemplo, que é a Força Aérea, que também é um serviço prestado dentro do aeroporto, mas que não é do aeroporto, né? Então, o aeroporto ele é realmente uma comunidade aeroportuária, né? Existem vários atores ali dentro que fazem com que aquele serviço realmente aconteça diariamente. Então, por exemplo, eu estou entrando na sala de embarque. Eu acessar a sala de embarque é um papel do aeroporto. Eu acessar a aeronave ali, aí eu já estou debaixo do guarda-chuva da companhia aérea. Exato. Basicamente A segurança do aeroporto em si é sempre do aeroporto, né? Então, a gente tem uma obrigação de proteger a área restrita e garantir que só entre para a área restrita aqueles que estão realmente viajando, né? Com cartão de embarque, etc. A área pública também. Nós temos a obrigação, como aeroporto, né, a gerenciar aquela área, manter a segurança da área, a limpeza da área. Aí sim, essas são as tarefas e as funções do aeroporto. E aí a gente estava falando aí de aviação internacional, nacional e regional também, né? Então, assim, hoje a gente não tem aeroporto Pampulha atendendo mais os voos regionais, mas aí o BH Airport conseguiu abraçar isso. Hoje, em Minas Gerais, também é um estado com a dimensão de um país, né? Se no Brasil a gente tem um continente, em Minas Gerais a gente tem um país.
como que é feito essa relação aí de viabilizar principalmente esses voos regionais? Porque aí já não depende só do papel do aeroporto, precisa de quem está recebendo lá no destino também. E aí é uma dificuldade que a gente vê, né? Assim, É, eu fiz um voo recente que eu saí do aeroporto de Confins e cheguei em Governador Valadares, que a gente pega a bagagem praticamente no meio da rua, né? sim. Então, claro que é extremamente importante, porque são destinos que são longe, é difícil a gente acessar lá. Mas como que viabiliza aí esses voos, né? Porque você sabe que o consumidor final hoje ele tem cada vez mais interesse pelo backstage, né? Como que as coisas funcionam? Como que isso é pensado? Então, eu imagino que negociar uma rota internacional é de uma forma, a regional é de outra. Acho que às vezes a regional pode ser até mais difícil pela falta de profissionalismo ou até amadorismo de quem está recebendo lá. Como que funciona isso, Erlis? Realmente é uma atividade bastante complexa, mas extremamente prazerosa, né? E a gente tem uma interação muito grande realmente com todas as linhas aéreas domésticas e internacionais também, mas cada uma tem um plano estratégico diferente, né? E aí você tem linha aérea que tem equipamentos que são melhores para você voar para cidades menores, né? Como você também tem linha aérea que só tem um tipo de equipamento, então ela voa para mercados que precisam ser mercados um pouco maiores para ela conseguir realmente manter uma taxa de ocupação sustentável para aquela rota. Uhum. Então, quando você voa para o interior, e nós temos 12 conexões, 12 voos que alimentam o interior de Minas, você tem um equipamento que é um equipamento ou de 9 ou de 50 lugares para poder abrir mercado, né? Então, a linha aérea ela começa a voar para um aeroporto, uma cidade com um equipamento pequeno, ela começa a alimentar aquilo ali, começa a dar uma taxa de ocupação boa, e ela começa a modificar aquele equipamento para chegar no equipamento maior de 50 assentos. Depois ela passa para um de 180 assentos. Então, cada linha aérea tem uma estratégia, né? Às vezes não é possível você abrir uma rota se você é uma linha aérea que só tem um tipo de equipamento que só vai ter talvez 10 a 15 passageiros, né? Vai ficar insustentável você voar com 180 assentos, né? Mas aí, talvez possa chegar um limite também que, em algum momento, aquele aeroporto não comporta uma aeronave de 200 lugares, né? Evidentemente, Minas Gerais é um território muito grande, né? A gente tem muitos municípios. Mas, assim, a vida do município muda completamente quando ele está ligado a um voo para uma capital, né? Muda-se o turismo, né? A própria medicina, né? Você consegue chegar com insumos de forma muito mais rápida. Então, realmente é um diferencial o município ter um voo, né, ligando uma capital. Para o internacional, a gente já faz estudos mais aprofundados de quantas buscas existem na internet, né? Quantos passageiros estão embarcando no BH Airport para um destino Isso é um internacional. estudo que o aeroporto faz junto com a companhia aérea, por exemplo? A gente tem sistemas internos que a gente usa, né? E a gente apresenta o business case para a linha aérea. Que bacana. Às vezes a empresa aérea ela tem muitos destinos e ela não está tão focada no micro de estar ali analisando quantos passageiros estão saindo do aeroporto de Belo Horizonte para a Itália, né? E assim, ela acaba criando uma conexão para o hub dela, enche o voo e vai embora para o exterior. Então, existe também um multiplicador de 3 vezes quando você tem um voo internacional. Então, por exemplo, se você tem um voo com conexão para Jericoacoara, quando você coloca com 10 passageiros, quando você coloca aquele voo direto, ele triplica. Ele já automaticamente você já começa a ver 30, 40 passageiros, né, buscando e comprando pelo fato dele ser um voo direto, né? Então, o aeroporto ele consegue apresentar para as companhias aéreas até as oportunidades de negócio, porque ele mapeia isso no micro. São todos os aeroportos que fazem isso? Depende, Comum? cada um faz na sua intensidade, na sua necessidade, né? Esse é o trabalho que a gente executa aqui, né? E a gente apresenta o business case para exterior, para linha aérea na Europa. A gente tem encontros 2 vezes por ano, né, com todas as linhas aéreas em algum país do mundo para a gente sentar e durante 3 dias apresentar os business case, né? E aí fazer um showcase também de Minas Gerais, né? Nós estamos apresentando também a cidade de Belo Horizonte, né, Por que vale a pena ter o esse que voo, tem no né? entorno, o que vale a pena, como é o turismo, o ecoturismo, o turismo religioso, enfim, a gastronomia mineira, né, que
É melhor do mundo. É melhor do mundo. Então, todo mundo a gente apresenta esses business cases para mostrar o quanto que a rota pode ser importante para a linha aérea. Entendi. Então, assim, realmente é um trabalho, ele é conjunto, né? Não tem como se fazer Ela é um sozinho, né? conjunto, é demorado, não é algo que a gente consegue fazer rápido. Assim, existe assim, a partir do momento que uma linha aérea fala, ok, vou voar, demora-se 8 meses, 7 meses para eles conseguirem realmente alocar equipamento, treinar tripulante, colocar no sistema de vendas a rota, né? Enfim, é demorado. Olha, Elis, sabe o que eu acho mais bacana? Assim, eu converso muito com o público e com o privado, né? Você sabe que você é o primeiro privado que eu estou entrevistando. Entrevistando não, que a gente está conversando aqui, né? Sim. Como que o ritmo é diferente, né? Assim, quando o privado fala assim, não, a gente demora muito, 7 meses. 7 meses, poder público não fez nada, né? Assim, coitado, não fez nada, não. Mas, enfim, é um ritmo completamente diferente. Eu acho que esse é um dos grandes gargalos que a gente tem no turismo, assim. O time da iniciativa privada, que é muito maior, né? A gente percebe no próprio aeroporto, né, que era administrado, né, só por uma entidade pública, e agora, quando a gente tem essa parceria que entra realmente a questão do business no negócio, caminha, e ganham todos, né? Principalmente o passageiro, aquele que está voando, aquele que precisa do serviço, porque assim, é serviço básico. Transporte no Brasil aéreo é um serviço básico. Ele só precisaria ficar mais acessível para as pessoas, né? E falando de turismo, Ernest, assim, como que o BH Airport consegue trabalhar o turismo de uma maneira mais ampla? Esse tem sido um foco muito grande nosso, né? Até para apoiar as rotas que a gente abre ou as rotas que a gente opera dentro do país ou no exterior. A gente trabalha numa parceria muito forte com o Invest Minas, né? Secult, Belotour. O Invest Minas, através do João Paulo e sua equipe, tem trabalhado com a gente de forma espetacular. São muito interessados e proativos, né, na construção de medidas e incentivos, por exemplo, que possam turbinar, né, esses voos aqui no BH Airport. A gente também tem uma parceria com as agências de turismo aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, onde a gente faz, por exemplo, roadshows, né, mostrando um pouco de Minas Gerais, o que o turista pode esperar, né, quando ele chegar na cidade ou no entorno, Ouro Preto, Mariana, Iotim, enfim, Tiradentes. Então, as cidades que a gente realmente consegue incluir nesse roteiro do turista que vem para o nosso estado. Então, a gente tem trabalhado também em desenvolver promover essas rotas junto com as linhas aéreas para poder ganhar volume, né? Por exemplo, o Chile. Todos nós aqui sabemos do potencial do Chile. A gente está trabalhando agora com os chilenos para mostrar o potencial que Belo Horizonte tem e Minas Gerais tem para o turismo do chileno. Então, esses são trabalhos que a gente faz, as agências nos apoiam muito, trabalham junto da gente e realmente é um diferencial aqui para o desenvolvimento do aeroporto. É muito mais que deslocamento ao aeroporto, né? Ele tem que oferecer o destino e vocês têm conseguido fazer isso, né? Sim, Com essas parcerias, né? fazer mídia digital, a gente faz investimentos, são investimentos altos para a gente promover os destinos, né? E é uma parceria que funciona muito bem. Falando um pouquinho ainda do aeroporto, a gente percebe que vocês estão sempre em plena expansão, né? Sim. Qual que são quantos passageiros por ano hoje vocês estão movimentando? Esse ano, 10,5 milhões. Milhões. Qual que é a capacidade 100%, assim? Quanto seria? Vocês estão em quanto? Isso significa quantos por cento do total que vocês têm capacidade hoje? Desde que a gente assumiu o aeroporto, em 2014, a gente fez um investimento na ordem de R$ 1 bilhão em projetos de expansão e modernização, né, do aeroporto. A gente construiu o Terminal 2, né? Nós, recentemente, o ano passado, em dezembro, reformamos o Terminal 1, né? Alocando ali uma série de ofertas de varejo de bebida e alimentos e bebidas, mudamos o nosso canal de inspeção central para oferecer uma infraestrutura que nos leve até o final da concessão. Portanto, hoje a gente tem uma capacidade de 32 milhões de passageiros, né? Podemos triplicar o movimento do aeroporto sem ter que fazer grandes investimentos. Claro que investimentos ao longo do período nós sempre vamos fazer, porque é necessário estar sempre nos atualizando. Mas hoje a gente tem uma capacidade de 32 milhões de passageiros, 26 pontos de embarque, nós temos quase 5 mil vagas de estacionamento para os veículos. Então, nós estamos bem equipados aí para poder crescer.
Até para as emergências que porventura venham, Com né? certeza. E aí, falando em emergência, nem tudo são flores, né? Eu imagino que é um caminho que nem sempre é tão simples. Quais são hoje os maiores desafios aí que o BH Airport enfrenta, assim, tanto no ambiente da própria gestão interna, quanto o cenário que a gente tem de mercado de aviação, cenário econômico, enfim, de uma forma mais macro, que, na minha opinião, eu sou como um especialista aí há 25 anos atuando Uhum. nesse mercado, que deve ser cheio de opinião, né? A gente tem algumas, né? E acho que são várias oportunidades que a gente tem, né? Eu diria que acho que duas que a gente tem muito foco hoje. Um é o atendimento ao cliente e a excelência, né? Nós fomos reconhecidos recentemente pela primeira vez, primeiro aeroporto do Brasil com foco em atendimento e excelência ao cliente, né, pela ACI. E a gente está aí muito preocupado em garantir que a jornada do passageiro seja uma jornada, né, que sem gargalo, sem fila, e sempre proporcionando uma experiência positiva, né? Esse é um dos pontos e uns focos que a gente tem muito grande na concessionária hoje. E o outro é o que a gente já falou um pouco aqui antes, que é o desenvolvimento do hub, né? Nós somos o terceiro hub com o maior número de destinos, 63. Nós queremos aumentar ainda mais, né? Criar capilaridade, né? Permitir que esses voos menores, tanto do interior quanto das capitais, alimentem os voos internacionais e vice-versa. As pessoas que possam chegar do exterior consigam conectar e ir para as cidades do Brasil e, evidentemente, Belo Horizonte também, fazer turismo. Então, eu acho que esses são os dois focos que a gente tem hoje na concessionária como pilar, né, de estratégico e de crescimento. E as dificuldades, quais são elas, assim? Eu acho São que, muitas, né? Mas você me elenca eu aí acho que, umas duas ou três, assim, que eu acho fala, que, poxa, se isso aqui tivesse, a gente já estava mais na frente, sabe? eu acho que a dificuldade que a gente tem no setor hoje é fazer com que o brasileiro voe mais, né? A gente precisa realmente ter mais viagens por passageiro. A gente tem, basicamente, no Brasil hoje, 3 linhas aéreas domésticas grandes, né? Mas uma quantidade muito baixa de viagens por habitante. É, É pouco, né? Para um país desse tamanho, 3 companhias, é pouco, é um número pequeno, você não acha, não? Acho que não, eu não acho, a minha opinião não é, Aham. né? Porque você tem uma quantidade de viagens muito baixa por habitante. Então, o que a gente precisaria? Qual que era o cenário ideal? A gente precisaria, evidentemente, de passagens mais baratas, né? A gente precisaria que o poder de compra do brasileiro aumentasse e a gente precisa de uma divulgação do turismo no país, a gente poder divulgar cada vez mais investimento em turismo para que as pessoas pudessem voar mais, né? Eu acho que a combinação desses 3 fatores é o desafio nosso, né, como setor, como economia, como governo, para a gente conseguir estimular realmente a aviação no Brasil. Você vê aí, pelo menos num cenário aí de, pelo menos médio prazo, a volta das low costs, alguma possibilidade da gente ter redução de tarifa aérea mesmo? Olha, eu acho que o Porque é mercado, complexo, né? Montar uma tarifa aérea, a gente sabe que é de alta complexidade, né? com certeza, eu acho que as oportunidades elas estão aí, né? De novo, a gente precisa ter uma população que queira voar, a gente precisa ter uma legislação e as regras estabelecidas para que essas empresas aéreas possam realmente aproveitarem, né, Aham. da, do mercado brasileiro da forma que elas operam. As low cost elas operam em locais que têm tarifas segregadas para cada serviço, né? Então, eu não quero parar no portão de embarque e vou parar na remota. É mais barato parar na remota do que parar. Então, assim, é esse tipo de legislação que permite que a low cost opere no Brasil e consiga oferecer a passagem mais em conta, né? E a Você, gente tem como essa legislação hoje? a gente está caminhando para isso, né? A gente tem melhorado bastante, mas a gente precisa caminhar ainda mais para que isso seja realmente. Não deve ser obrigatório você incluir um pacote de serviços obrigatórios, né, para a linha aérea que quer operar de baixo custo, porque senão ela não consegue oferecer. É da mesma forma que quando você voa low cost, você compra um bilhete, mas ele não tem assento, marcação de assento, ele não tem bagagem, ele não tem uma série de coisas que você compra serviços que você compra numa empresa doméstica regular,
né? Automaticamente você marca o assento, automaticamente você pode levar uma mala, automaticamente você vai ter uma refeição a bordo. Tudo isso na low cost é segregado. Você compra se você quiser. Então, Porque acho que gera custo para a companhia, ela precisa diminuir o custo, ela tem que né? diminuir A conta é simples, né? Exatamente. Então, você consegue oferecer esse bilhete mais em conta quando você tem um ambiente que te permite fazer uma diferenciação nas tarifas e nas cobranças. O aeroporto hoje é o BH Airport. Gente, é BH Airport, tá? Por favor. Ou Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, vamos falar bonitinho para a gente vender bem nosso status. Vocês têm investido muito na política ESG, que, Sim. inclusive, no AI a gente já está em produção uma matéria, porque é uma temática que ela é enorme, né? Mas vamos dar só uma pincelada aí para as pessoas entenderem primeiro o que é ESG e por que é tão importante hoje que as empresas trabalhem nessa linha, né? A gente, na verdade, está plantando alguma coisa para o futuro. Por que é importante e o que o BH Airport tem feito? Com certeza é um dos nossos principais pilares, né? O ESG. A gente tem trabalhado várias frentes dentro dessa sigla, né? Tanto o ambiental quanto a governança e o social. A gente tem foco muito grande, por exemplo, no meio ambiente. Nós temos equipamentos hoje que são exclusivos do aeroporto de Belo Horizonte, que permite que uma aeronave, ao aproximar, a gente conecte o ar-condicionado elétrico. Então, ela não queima combustível, de aviação, né? A gente tem linhas aéreas que têm programa de zero de emissão, enquanto elas estão paradas ali dentro na pista do aeroporto. Nós temos manejo de fauna, né? A gente tem uma equipe de biólogos e veterinários especializados no aeroporto. A gente faz, por exemplo, a captura de vários animais que estão dentro da área da pista do aeroporto, para a gente poder pegar eles sem machucar, e colocar eles de volta no ambiente deles, né? A gente tem cão que trabalha, falcão que trabalha ali o dia inteiro. Olha que bacana. E a gente solta eles para poder tirar pássaro, qualquer tipo de animal que esteja dentro da área cercada do aeroporto. Nós temos um túnel que passa debaixo da rodovia do aeroporto, entrando para dentro da mata, onde a gente monitora e a gente vê os animais silvestres passando por esse túnel, evitando, portanto, que eles passem por cima da estrada, são atropelados, etc. Então, nós temos um foco muito grande no ESG, sim, é um dos nossos maiores pilares. Gente, tudo que ele está falando, vocês vão ver, porque a gente vai produzir um conteúdo super bacana, porque é uma pauta que interessa muito ao nosso portal, e a gente já vem construindo isso, né, Elis? Porque eu tenho acompanhado o trabalho que vocês têm feito lá. Sim. E isso, às vezes, não chega ao público final. Ele está consumindo de uma maneira sustentável, às vezes, sem saber, né? Mas é importante assim, que as pessoas tenham consciência, porque elas levam isso para casa, para o dia a dia delas, né? E eu imagino que, já indo para os finalmente aqui, eu imagino que o custo do aeroporto não é coisa pouca, né? Hoje, o que sustenta o aeroporto são só as taxas de embarque? A maior receita dentro de um plano de negócio de uma concessão como essa é a taxa de embarque, né? A gente tem duas linhas de receita. A gente tem uma receita que é a receita aeronáutica, atrelada totalmente à aviação, e tem aquilo que é não aeronáutico, né? O aeronáutico são a taxa de embarque, taxa de pouso, né? O que faz realmente, a maior receita que a gente tem é a taxa de embarque, né? Toda vez que você embarca no aeroporto, você paga uma taxa de embarque pela utilização daquela infraestrutura portuária. E temos também a receita não aeronáutica, que é atrelada à área comercial, sala VIP, lanchonete, os outros serviços que a gente oferece, né? A proporção fica entre 60-40, 55-45, né? Mais aeronáutico do que o comercial. Estacionamento, enfim, são todas essas linhas de receita que a gente tem. E é um modelo de negócio que tem funcionado pelo jeito, né? Porque o aeroporto só cresce, né? A gente tem um programa de investimento que a gente vai renovando e fazendo ao longo dos anos da concessão para manter a infraestrutura, né, moderna, trazer novos equipamentos, tecnologias que vão surgindo também, inovação que vai surgindo para a gente poder melhorar cada vez mais a experiência dos nossos clientes. E a gente trabalha com turismo, a gente também viaja, né? Porque todo mundo é filho de Deus. E quando você está de férias, quando você está no seu período de descanso, o que você faz? Para onde você viaja? O que você consome? Quem é o Herles turista?
Eu adoro viajar, né? Conheço 33 países, já viajei bastante. Então dá outro videocast, né? Eu gosto de fazer viagens com meus filhos, né? Eu tenho filhos até 15 anos, então é sempre prazeroso viajar com eles. Praia é sempre um destino que agrada a nossa família, né? A gente adora o ambiente de praia, calor. Mas eu gosto de fazer também uma viagem, né, com a esposa, uma vez por ano, para algum destino. Normalmente que a gente não conhece, né? Vou sempre ir num lugar novo, e aí buscar aquilo que tem de interessante para você ver em alguma cidade. Gastronomia também é muito bom. Como eu sou da aviação, eu gosto também de voar aviões, né? Experimentar aviões novos. Tá de férias, mas nem tanto. A experiência para mim do voo, do hotel, assim, também é muito importante no meu pacote de viagens, né? Então, eu sempre busco experimentar e conhecer coisas novas. Wellington, eu queria te agradecer muito por conversar com a gente um pouco, assim, trazer uma clareza sobre uma operação aeroportuária para as pessoas, né? A gente às vezes está passando ali na correria do aeroporto, é um local de trânsito, né? Então a gente às vezes não imagina o que tem por trás disso tudo. E realmente, assim, quem é da minha faixa etária viu um outro aeroporto, né? E a gente fica muito feliz de ver essa evolução, assim, de quando a gente traz alguém de fora, porque mineiro tem aquele negócio de mostrar a casa e falar, olha, esse é o aeroporto que tem na minha cidade. A gente tem um orgulho enorme, assim. Então, por isso, queria realmente dar parabéns para a equipe de vocês todos. Eu sei que não é um trabalho que você faz sozinho, mas tem liderado isso muito bem, viu? E vocês não deixem de acompanhar, porque vai ter tanto conteúdo bacana, principalmente essa matéria do ESG, que a gente está super empolgado em fazer. turismo.ai.com.br. Não sei se quer deixar mais um recado, falar mais alguma Muito coisa. obrigado. Agradeço muito pelo programa aqui, a conversa, o bate-papo. E estamos à disposição e estamos lá trabalhando cada vez mais para o BH Airport destacar aí e continuar sendo um dos melhores aeroportos do país. Obrigada, Ed. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode assistir o nosso videocast pelo YouTube do Portal Uai, tá? É só você ir lá nas playlists e buscar o Uai Turismo. Ou, se você quiser só escutar, você pode conferir também no Spotify do Uai Turismo. Então, não tem desculpa. Até a próxima e muito obrigada.